Olá, meus irmãos. A paz do Mestre esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se manifestar e se fazer presente mais uma vez por meio de uma palavra que é poderosa para corrigir os nossos pensamentos e nos conectar ao céu, aos seus bons propósitos, propósitos que geram vida, propósitos que curam a ferida, propósitos que trazem plenitude, riquezas, honra, grandeza e poder. Vamos lá? O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo. Quero ler com vocês o capítulo 1 de João, a partir do verso 3. Diz assim: pastor apóstolo, mensageiro e espiritual homem de Deus João, eu gosto de mencionar isso. Capítulo 1, versículo 3 diz: por meio dele Deus criou todas as coisas, e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida, e a vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Glória a Deus, irmãos. Olha, o apóstolo João escreveu, o público-alvo dessa mensagem, desse livro que ele escreveu, era alguns cristãos que viviam ali, talvez naquelas igrejas ali que ele escreve as mesmas cartas de Apocalipse. Eram gregos, homens pensadores, intelectuais, e eles se apoiavam em uma ideia que todo mundo era regido por uma palavra chamada logos. O que é o logos? O logos é um conjunto harmônico de leis, ou seja, de princípio que estabelecem tudo o que existe no mundo, mantendo em perfeita harmonia. E baseado nisso, ele apresenta Jesus como logos de Deus, como aquilo que é o fundamento. E pensando nisso, eu quero trazer, logicamente, essas palavras que eu li, contextualizando, contemporalizando para a nossa vida. Peço que preste bastante atenção, porque pode gerar propósito dentro do nosso coração essas palavras. Fala assim, por meio dele, está falando de Jesus Cristo, Deus criou todas as coisas, e sem ele nada foi criado. Tudo, irmão, o que o apóstolo João está falando, que Jesus Cristo, a palavra de Deus, é a origem de tudo e de tudo. Paulo chega a falar em Colossenses 3, versículo 11, que Jesus Cristo é tudo em todos. E todas as coisas, tudo está conectado a Jesus Cristo, até o bem e o mal. E eu sei que é difícil, às vezes, a compreensão justamente da maldade ser originada em Deus. Mas não, irmão. A maldade está ligada justamente à ausência de Deus. Quanto mais nós nos afastarmos do Senhor, mais nós experimentaremos maldade, mais a maldade tomará conta do nosso coração. É um caminho, é uma via, e uma via de mão dupla, que é conquistada através do nosso livre-arbítrio, através das nossas escolhas. Escolhas que podem produzir vida ou escolhas que podem produzir morte. Uma das ênfases do Antigo Testamento era essa: escolham hoje a vida ou a morte, a maldição ou a bênção. E todas elas estavam ligadas justamente à presença do Pai. Mas o apóstolo João está conversando com um grupo de pensadores, e ele está dizendo que Jesus Cristo é a origem de tudo. E uma origem, irmão, nós precisamos entender que é um ponto inicial, um marco onde se registra o início. Se nós vamos caminhar para a vida, vamos caminhar com ele, mas se nós vamos caminhar para a morte, vamos caminhar sem ele. Então a origem do mal está justamente nisso, e ele associa justamente isso à luz. Eu gosto de João 15:5, palavras que o próprio Senhor Jesus dá aos discípulos. Ele diz: sim, eu sou a videira, e vocês são o ramo, que é justamente os ramos e os galhos que estão conectados ao caule. E ele fala: todo aquele que permanecer em mim e eu nele, esse produzirá muito fruto, porque separado de mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem mim nada podeis fazer. Agora vamos analisar esse versículo de forma bastante detalhada. Não se trata, irmão, apenas porque ele fala que é a videira, que nós estamos conectados nele. É justamente a ideia que João está trazendo aqui no princípio do seu evangelho. Ele está agora mostrando isso com as palavras do próprio Senhor Jesus, explicando aos seus discípulos
que ele foi enxertado na terra pelo pai, pelo agricultor, e que toda a força, tudo aquilo que os ramos precisam para produzir o fruto passa primeiramente nele, vem dele, que é o tronco, que é o caule, que está fincado na raiz. E que nós só podemos produzir frutos se nós estivermos nele e nele nós. E isso que muitos crentes não compreendem. Porque não se trata apenas das nossas orações, dos nossos louvores, ou até mesmo da nossa exaltação e das nossas palavras a Deus. Se trata também de ele permanecer em nós. Porque é Cristo que tem a força para nos manter junto dele. E como que ele permanece em nós, irmãos? A palavra fala no versículo 7, ele fala: se vocês permanecerem em mim e obedecerem a minhas ordens, podem fazer o pedido que eu quiser. O amor a Jesus está condicionando a prática das ordens, das palavras dele, a um estado de obediência, a um estado permanente de obediência às suas palavras, a essa palavra que é produzir vidas. Ele chega a falar no versículo 4 que aquele que não permanece nele, aquele que não obedece às suas palavras, vai ser cortado da figueira. Por quê? Porque está sugando vida, está sugando ali a oliva ou extraindo vida do tronco, irmão, e não está servindo para nada, porque a intenção dele é que nós venhamos e demos muito fruto. O apóstolo João continua, nessa sequência ele fala, por meio dele, agora, aquele que é a palavra possui a vida. Agora ele leva justamente ao sentido de logos, irmão. Toda a vida está no logos de Deus. Eu quero repetir. Toda a vida está no logos de Deus. Ou seja, nesse conjunto, nessa conjunto de leis, nesse conjunto de princípios que harmonizam todas as coisas em perfeita ordem. Toda a vida está na palavra de Deus. Toda a vida está no logos de Deus. Isso traz uma profundidade ao nosso coração, porque as pessoas que alcançam esse entendimento, irmãos, elas entendem verdadeiramente que não podem fazer nada, não podem construir nada, que tudo que construímos na nossa natureza adâmica, que tudo que construímos, para fora do propósito de Deus, está fadado ao fracasso. Em Gênesis 11 mostra a construção da Torre de Babel. Homens que queriam alcançar o céu e engrandecer o seu nome. E a própria palavra desceu, fala, desçamos e confundamos eles. Porque não poderiam fazer nada. Aquilo ali denota justamente uma construção, algo que é feito na independência, na natureza adâmica, no nosso autogoverno, na nossa arrogância. E todos possuem isso, irmão, na natureza adâmica, não se engane. Agora, os homens que entendem o seu propósito e que se atiram até mesmo em cova de leões, se atiram em fornalhas ardentes, se entregam aos seus executores, como por exemplo o apóstolo Paulo, escrevendo uma carta aos filipenses de dentro da prisão, porque as algemas nunca foram sinal de prisão. Escrevendo uma carta de dentro da prisão, ele escreve aos filipenses uma carta de louvor e gratidão. Filipenses 1:21. Porque o viver é Cristo e morrer é lucro. Como que nós podemos chegar, irmão? Porque nós entendemos que a vida está na palavra, a vida está no logos, a plenitude da vida. E percebemos que o pecado roubou ela de nós. Logo em Gênesis 1, quando a mulher dá ouvido à serpente que sorri no deserto e resolve avançar além da palavra, comendo o único fruto, ou seja, justamente um momento de incredulidade, um momento de dúvida, por ouvir quem não deveria ouvir, para olhar para onde não deveria olhar, ela prova do fruto. E naquele momento, a vida que foi soprada de Deus nas narinas do homem, nas narinas de Adão, se perde. Por quê? Porque Deus formou o homem do pó do barro e soprou. E Deus forma, irmão. O pecado vem e deforma. Vocês já viram uma pessoa que é entregue ao pecado, irmão? Como ela vai se deformando, perdendo até mesmo características humanas. E por isso Paulo fala em Romanos 12:2 que
é na transformação do nosso entendimento que esse logos, essa vida, esse que foi soprado, que ali na etimologia da palavra significa zoe, a vida de Deus, a qual o Senhor Jesus declara em João 10:10 que ele veio ao mundo para dar vida e vida em plenitude. É o zoe de Deus, está na palavra. A mesma palavra que foi implantada em nós, a mesma palavra que serve para trilhar o nosso caminho, a mesma palavra que se encarnou e se fez vida para mostrar que tudo que Deus faz se cumpriu nele, e que nada pode parar essa palavra, que mesmo que o mundo venha e mate os nossos sonhos, e que mesmo que o mundo venha e crucifique o nosso sonho numa cruz, ela é ressuscitada no terceiro dia. Rabadassoia. Nada pode parar. Nada pode parar a palavra, nada pode conter a palavra. A palavra está a vida. Olha, e ele fala, e a sua vida trouxe luz a todos. Por quê, irmão? Porque é ele que aponta o caminho. A luz fala justamente de tirar as vendas dos nossos olhos. Quantas pessoas aqui já caminharam sem sentido na vida? Quantas pessoas caminharam aqui por um vale de densas trevas, onde não conseguiam enxergar uma perspectiva melhor para você, para sua família, para aqueles que você ama? É como se tudo tivesse nebuloso, obscurecido pela maldade. Quando nós não conseguimos enxergar uma saída, é desse momento que o apóstolo João está falando que a vida trouxe luz, a palavra trouxe vida e a vida trouxe luz. Essa mesma palavra, ela nos capacita a vivenciar justamente a questão do caminho, irmão. Porque não é fácil, irmão. Não é fácil. Sabe, atravessar períodos em que nós não conseguimos enxergar uma saída, em que nós não conseguimos enxergar um caminho a qual nós podemos trilhar que faça sentido e que dê propósito à nossa vida. Mas é Ele quem aponta o caminho. Eu gosto do apóstolo Paulo porque ele teve justamente um encontro com a luz de Deus, o Logos de Deus. Jesus apareceu para ele numa luz brilhante em Atos 9. E ele escreve com muita propriedade a respeito disso. Em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 22, ele diz o seguinte para a igreja de Coríntios, uma igreja que estava obscurecida pelos seus próprios desejos. Ele fala, pois assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Irmãos, hoje eu acordei, confesso para vocês, acordei com uma música que há muito tempo eu não ouço ela. O autor é o Renato Russo, do Legião Urbana. E eu creio que vai de encontro justamente a essa mensagem, porque ele canta: sou um animal sentimental, me apego facilmente ao que desperta o meu desejo. Quem tem se visto justamente como esse animal sentimental a qual esse poeta, que é um poeta de legião e legião urbana, uma legião mundana, irmão, ele está dizendo, ele está declarando, e foi essa música que nos anos 80, 90 e 2000 contagiou muitos corações por aí, declarando, e muitos cantaram se declarando ser esse animal sentimental que se apegam facilmente aos seus desejos, mas os seus desejos levam à morte, pois todos morrem em Adão. Todos vão encontrar com a morte, todos vão encontrar justamente com essa escuridão no meio do caminho, irmão, a escuridão da morte, do vale de sombra, de treva e de morte. Mas assim, se nós quisermos e pela fé em Cristo, nós podemos deixar que Ele nos aponte ao caminho. Mesmo que nós enfrentemos uma cruz, mesmo que nós enfrentemos a morte em algum momento da vida. Olha, a palavra fala, irmão, a luz brilha na escuridão. Eu quero repetir, a luz brilha na escuridão. Então, quem resolve seguir esse caminho, irmão, você pode. Como eu disse no começo, está tudo no livre-arbítrio.
Mas quem resolve seguir esse caminho, não tem como ficar escondido. Por quê? Quem resolve seguir esse caminho, irmão, tem que entender que inevitavelmente vai se destacar. Esse é o propósito? Não, Alisson. Não é. Não é o propósito ser convencido, e sim se converter. Mas quem se converte verdadeiramente vai experimentar grandeza, vai experimentar fama e honra. E nessa caminhada muitos se corromperam. Na estrada da vida, meu irmão, muitos se corromperam. Dalila traiu Sansão e Judas se vendeu. Então não é o propósito. Não é o propósito, mas experimenta. Vai experimentar, inevitavelmente, vai se destacar, vai experimentar a honra, a grandeza. O Senhor tem o desejo, quando ele fala em João 15, que nós frutifiquemos e que nós demos muito fruto, e fruto de grandeza. O nosso Deus é muito grande, irmão, eu sempre falo isso. O poder de Deus é vasto. Rabandaraia. Vastidão no seu nome, vastidão no seu poder, infinitude de glória, infinitude de possibilidades, infinitude de grandeza. Não acaba aqui, irmão. No outro lado, você acha mesmo que a gente vai parar de crescer? Ele mostrou aqui que tudo que ele fez aqui cresce, que é o pecado que desacelera. Então, vai experimentar. E nós precisamos, é por isso que ele nos humilha tanto, porque nós precisamos, quando experimentamos a sua glória, não se corromper, porque foi o que aconteceu com Satanás. A vaidade, rabadassoia. Não é pela grandeza, irmão, mas inevitavelmente ela vai acontecer. Olha o que o Senhor Jesus fala em Mateus capítulo 5, quero ler com vocês, do versículo 14 ao 16. Vocês são a luz do mundo, a palavra de Deus. Vocês são a luz do mundo, porque na verdade nós somos a candeia, a lâmpada que reflete essa luz. Uma cidade sobre um monte não pode ser escondida. E quando nós subimos ao monte, fala de conhecer a vontade de Deus. Então automaticamente nós estaremos num patamar de visão muito mais elevado do que os demais. Ele fala, ninguém acende uma lamparina e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, ela é colocada num lugar alto e desse modo brilha para todos. Essa é a luz. Quem resolve seguir vai aqui, ó. Olha o que João fala. A luz brilha na escuridão. E é por isso que nós enfrentamos tanta oposição, irmão. Tanta perplexidade. E eu vou chegar lá, porque fala assim também a luz de vocês deve brilhar diante dos homens, para que vejam as boas obras de vocês e louvem o Pai de vocês que está no céu. E esse é o propósito, para que louvem o Pai. A glória que resplandece em nós é do Pai. Aquilo que vem de bom em nós é do Pai. É o Pai que deve ser exaltado. Toda a honra, toda a glória e todo o poder sejam dadas a Ele. Rabadassoia. Glórias seja dada a Deus. Toda a glória seja dada a Deus. Toda a glória seja dada a Deus. É através de nós, irmão, da igreja, dos humildes, porque Deus deliberadamente escolheu as coisas loucas do mundo, e Ele que poderia escolher qualquer coisa, escolheu aqueles que não são para confundir aqueles que são. Rabadassoia, mas foi Ele, uma escolha dele. E vai brilhar, irmão. Não tem jeito, não, vai brilhar. Essa luz é mais forte do tudo o que irradia nesse mundo. E na verdade esse mundo está em trevas. E por isso o Senhor Jesus fala que eles nos odiarão. E é o que ele fala aqui, ó. A escuridão não conseguiu apagá-la. Não conseguiu, irmão. Quer falar que não tentou? Não conseguiu. Se não conseguiu é porque tentou, e tenta várias vezes. Essa palavra aqui na etimologia da palavra não conseguiu, irmão, o termo grego usado, apresentado aqui, pode ser significado como entender, ou ser hostil, que significa catalambonan, ou seja, ser hostil. As trevas, elas vão ser hostil, meu irmão. Então quem resolver encarar essa parada aí que é sinistra, irmão, vai encarar algo sinistro. Sinistro, irmão. Mas terá que encarar, meu irmão, a hostilidade que vem das trevas.
Eu gosto de Marcos 4,35 porque o Senhor Jesus, depois de um período de treinamento e de ensinamentos, ou seja, através da palavra, aos discípulos ali que o acompanhavam, ele dá uma ordem, fala: passemos para o outro lado. E o passemos para o outro lado implica que ele estará conosco, sim. Mas logo na passagem nós vemos que há uma tempestade fortíssima que coloca o coração dos discípulos à prova. É nas dificuldades que o nosso coração é colocado à prova. E eles tinham aprendido sobre fé, tinham aprendido muitas coisas. E muitos acreditam, e é o que eu creio também, que aquela tempestade não é de Deus. Jesus jamais agiria contra uma vontade que viria de Deus. Deus tem o poder de criar a tempestade? Tem. Nós vemos o caso de Jonas, Fujão, o profeta Fujão. Mas aquela ali era justamente porque os discípulos iam começar a igreja, um aprendizado muito grande. Do outro lado tinha o Gadareno, com 2.000 demônios. Então o Senhor Jesus traz eles de um estado de meramente ensino, ou seja, meramente para poder entrar justamente na escuridão dos outros e poder exercer a fé na prática. Logo depois nós vemos a mulher do fluxo de sangue e a filha de Jairo morrendo. Então por isso que eu creio que aquela tempestade, aquilo que se abateu diante dos discípulos, não veio de Deus, mas nós encontramos o mestre dormindo num travesseirinho e o travesseiro não molha. Por quê? Porque Jesus estava lá. Aonde há a presença de Deus, há paz. Aonde há a presença de Deus, as trevas não podem, tomar conta. Escolha um lado, irmão. Escolha o lado, irmão. Mas eu quero terminar falando para você. Terá que encarar a morte. Terá que encarar a hostilidade. E aqui uma palavra do apóstolo Tiago começa a fazer total sentido. Tiago 1,12 diz: feliz é o homem que não cede e continua fiel quando é provado, porque depois receberá como recompensa a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Deus tem uma coroa, tem um tesouro escondido no meio da dor e da morte, que Deus reservou àqueles que o amam. O Cordeiro tem a recompensa por teu sacrifício. Que os irmãos possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Mestre esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.